Dando continuidade a essa série das uvas, a gente vai entender por que as uvas não são como as virgens prudentes. Por que as uvas vão estar passando o momento mais tenebroso que já existiu na história do mundo. Aqui eu fiz 3 dizeres interessantes que são das virgens, né? As noivas virgens. O segundo grupo é o grupo do Eliseu, que eu já tinha falado, que também é o grupo do trigo. E o terceiro grupo vai ser o momento em que vai estar passando o Armagedon, o apocalipse bem forte que vai estar acontecendo, que vai ser o cálice da ira do nosso Criador vai descer sobre essa terra. E vão acontecer pragas, tais como a água ficando vermelha como sangue, não vai ter água para beber, vai ter fome, vai ter guerra, vai ter a marca da besta, logicamente, vai ter o sol abrasando as pessoas, úlcera, tumores, etc, etc. É exatamente aquilo que passou, que Moisés estava fazendo acontecer no Egito. Para quem não sabe, os momentos que aconteceram ali no Egito, as 10 pragas que aconteceram, é exatamente o que vai acontecer agora. Um é sombra do outro, um é reflexo do outro. Na verdade, a gente vai ver o reflexo do que aconteceu lá para hoje, na época de Moisés. O nome de Moisés é Meu-Roshua. Eu vou falar sobre os nomes um pouco mais para frente. Então, aqui são 3 momentos distintos. E falando sobre a parte das uvas aqui eu coloquei salvos no último suspiro. Por que eles foram salvos no último suspiro? Porque eles simbolizam exatamente o ladrão da cruz, que se arrependeu no último momento. No último momento que só reconhecer o Salvador ali. Meu pai, eu te aceito no último momento da minha vida, lembra-te de mim. Foi isso que ele falou, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Esse é o grupo da uva. Ali a mensagem de um grupo de pessoas diretamente numa única pessoa que viveu a vida inteira errada, que no caso ali o ladrão ele estava roubando, viveu a vida dele errada, mas ele teve na verdade essa consciência de que ele estava errado ali, dentro do coração dele havia um temor, mas só que é difícil as pessoas soltar isso que está dentro do corpo delas, entende? Assim como o trigo tem que ser malhado, a uva tem que ser esmagada. Assim são pessoas que às vezes a gente até conhece, que só vai reconhecer uma vida honesta na sua trajetória de vida, só no último momento, quando perde um braço, perde uma perna, sabe, leva um tiro. Esse é o grupo da uva, são pessoas que precisam do último momento para deixar de fazer o que é errado. Assim foi o ladrão da cruz, ele traz a mensagem da uva. Para muitos que não sabem, é aquele povo que vai ser arrebatado, quer dizer, vai perder sua vida, mas vai ter sua salvação. Eles não vão ser marcados, porque só recebe a salvação aquele que não é marcado. Não é marcado com o casamento do Ra-Satã com as pessoas desse mundo. Vamos entender por que a uva ela não é virgem. E entender também se você que está ouvindo esse vídeo é uma das noivas virgens ou não. Vamos entender agora. Aqui no canto da esquerda, a gente tem um texto interessante que fala muito sobre isso. É um texto de Isaías, vamos ler. Eu mesmo te plantei, como uvas excelentes, uma semente inteiramente fiel. Então, aqui está dizendo o quê? O Criador plantou uma videira, né? Vide, videira, uva é a mesma coisa. Tá? Ele plantou uvas e ele falou que era excelente, com semente inteiramente fiel. Olha a palavra, fiel. Aí ele fala depois, como pois te tornaste para mim uma planta degenerada como uma vide estranha. Como eu falei, vide a uva, tá? Uma vide estranha, então de fiel, de perfeita, excelente, passou a ser estranha para o Criador. É disso que a gente está se tratando aqui, exatamente disso. Continuando. Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim. Iniquidade, fazer atos iníquos. E lembra, a gente tem que lembrar que o iníquo é o Ra-Satã, é o Satanás. Então são coisas religiosas, né? Que esse povo aqui da uva está fazendo. A tua iniquidade está gravada diante de mim. Diz o Yal Ulhin. Eu quero parar um pouco aqui,
Porque Yah é o nome do nosso Criador, que a gente já viu, e Ulhin. Por que Ulhin? Ulhin quer dizer o único, o eterno, o Altíssimo. Porque muitas pessoas já viram a palavra aí falando de Elohim. Elohim. É diferente de Ul. U e L. Eles tiraram o U e L e colocaram E e L. Elohim. Quer dizer deuses. Para quem não sabe, Elohim quer dizer deuses. Deuses estranhos. Baalins, Baals. Então nunca se deve tratar, quando for falar com o Criador, de alguma coisa que fale Elohim. Em muitas igrejas fala, o grande Elohim. Não. Elohim é o plural de deuses. Ulhin é o único Deus. É o único Criador. Por isso que está aqui. Diz Yahweh. Como dizes logo, não estou contaminada e nem andei após Baalins. Ó, tá vendo? Baalins, que quer dizer Baals no plural. Exatamente o que era para estar ali Elohim. Mas não estamos tratando disso. Então a uva, que é estranha, que se tornou estranha, degenerada, ela fala que não está contaminada. Então o povo de hoje fala que não está fazendo nada de errado, que não está cultuando nada de errado. Vê o teu caminho, olha o que o Criador fala. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizestes. Aí olha como ele trata desse povo, como ele fala. Dromedária ligeira és, e que anda torcendo seus caminhos, jumenta montês, acostumada ao deserto, né? Que conforme o desejo da tua alma, sorve o vento, quem a deteria no seu cio? Cio quer dizer vontade de fazer coisas nesse mundo. Todos os que buscarem não se cansarão, no mês dela acharão. Olha isso, no mês, os deuses, aqui está falando os deuses que buscar essas pessoas que são uvas, eles não se cansam para achar elas, porque no mês certo ele acha as pessoas, esse grupo de pessoas são as uvas que não são fiéis, que não são virgens, porque estão adorando deuses, mesmo que seja ocultamente. O mês, então tem mês certo para se adorar os Baals, é disso que está falando. Vamos continuar. Evita que o teu pé ande descalço e a tua garganta tenha sede, mas tu dizes, não há esperança, porque amo os estranhos, deuses estranhos, é disso que está falando. Após eles andarei. Andarei, exatamente. E olha aí, o que a uva faz. O povo da uva não anda virgem, ele anda fazendo rituais de datas comemorativas, que são modos ocultos de adorar deuses, como por exemplo o Natal, que é adorando o deus Baal, literalmente. É adorando o anticristo, quem faz esses ritos aí, que é completamente inocente, e que até pastores falam que não tem problema nenhum. Eu vi vídeos, antes de fazer esse vídeo aqui, eu vi vídeos de pastores falando, isso não tem problema nenhum, o que vale é o seu coração, não sei o quê. E as pessoas vão falando isso, os próprios pastores falando para as pessoas. Por isso que eu falo, por isso que eu tinha falado sobre os pastores em vídeos passados. Vamos ler aqui mais, olha só. Olha o que o Criador aqui está falando agora em Jeremias 3,10, vocês podem conferir isso. Olha o que ele fala sobre um simbolismo de Natal. Porque os costumes dos povos são vaidades, pois corta-se no bosque um madeiro, obra da mão dos artífices, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelo o firmam, para que não se mova. Para que não se mova, exatamente aí, Aí que tira do bosque aí, e coloca no chão paradinho. Exatamente a árvore de Natal. A árvore de Natal que fica em pé desse jeito e enfeita ela prateada e dourada. Dessa forma que está aí a foto. Exatamente disso que está falando. Aí aqui desse lado a gente tem a estrela satânica, e as pessoas em volta do espírito natalino aí adorando Baal e não sabe, muitos deles não sabem. Aqui está o homem aí, o pai de família com a sua esposa e sua filha em cima dele ali, colocando a estrela. A estrela é exatamente a referência do paganismo. A estrela é mostrando que é o espírito entrando na sua casa, o espírito do próprio Hassatã entrando na sua casa, que faz menção a Nimrod, porque o Natal nasceu com Semíramis, lá no paganismo antigo, lá na Torre de Babel.
a Semíramis, ela mandava colocar um pinheiro dentro de casa e falava para as pessoas na terra de Shinar, é só ler, que fala isso, e que ela fala o seguinte: todos vocês aqui do reino, meu filho morreu. Qual era o filho dela? Nimrod. E o filho dela também era marido, ela fazia incesto, para vocês terem uma ideia de quanto era nojento aquilo tudo. E ela falou: agora eu quero indicar a vocês fazer uma coisa, que vocês peguem um pinheiro, cortem do bosque, coloquem dentro da sua casa, enfeita esse pinheiro e dê presente uns aos outros em memória, sabe de quem? Do meu filho Nimrod, que se tornou o Deus Sol. Semíramis mandava fazer isso antes, digamos assim, antes que o mundo fosse mundo, porque ali era muito próximo do dilúvio, era muitos anos, milhares de anos atrás. E o Natal já era comemorado assim e é comemorado no dia de hoje. Por isso que Salomão disse que não há nada debaixo da terra. Tudo que se fazia antes se faz hoje, que as pessoas não sabem, é o paganismo. E aqui diz, aqui, ó, desse lado aqui, ó, por isso que fala, ó, eu mesmo te plantei como uvas excelente, uma semente inteiramente fiel. Só servia a um Deus, o nosso Criador Yahweh. Todos nós sempre, antes de aprendermos todos os ritos errados, nós éramos fiéis. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha. Aí no final, olha só o que fala, ó. Porque eu amo os estranhos, após eles andarei. Exatamente disso que está falando. Então esse banner fala disso, as pessoas são as uvas, não são virgens porque elas andam com outro marido, com outro senhor, com Baal. É literalmente disso que eu quero que vocês entendam isso. E se caso vocês fazem isso, ainda há tempo para jogar tudo isso fora, porque não agrada ao nosso Criador. Nesse banner aqui a gente conhece qual é a festa de Páscoa hoje. A festa de Páscoa é uma homenagem à deusa Ostera, que também a uva faz isso, ou seja, a grande multidão de perdidos. Olha aqui, ó, desse lado aqui, ó, a Wicca, Wicca que está escrito aqui, ó, W-I-C-C-A, é Wicca. Wicca é a bruxaria branca, a bruxaria dos bosques, que faz bem para as pessoas, a Wicca. Olha aí, ó, como se comemora na primavera a Páscoa, que todo mundo também faz em casa, que é comprar ovo de Páscoa, o marido dá para sua esposa dá para o seu marido, ovos de Páscoa, sabe? Ou até mesmo caixa de bombom. Enfim, tudo isso é paganismo e, de novo, a pessoa não está se tornando uma virgem, ela está indo após outros deuses, que esse deus é Ostera. Aqui, ó, a falsa Páscoa da deusa Ostera. A deusa Ostera é a deusa da fertilidade, da primavera. Inclusive que uma das tribos, ela se juntou a essa deusa aqui, a tudo isso que se refere a essa deusa. Uma das tribos de Israel, que se chama tribo de Dan. Tribo de Dan. A tribo de Dan se juntou com a semente do maligno. A semente do maligno eram os filhos de Caim. Os filhos de Caim trouxeram essa semente de Rassatã sobre a terra, que está aí hoje. E uma tribo desertou, que era a tribo de Dan. E a tribo de Dan está ligada exatamente com toda essa coisa de primavera, de guirlanda, de Páscoa, do Deus Pan, etc, etc. Eu vou trazer um vídeo falando sobre a tribo de Dan depois, mais para frente. Então essa é a deusa Ostera, a deusa da Páscoa, que não sei, eu espero que não, que alguns, né, fazem, espero que não assim no sentido de que ninguém que esteja ouvindo isso faz essa comemoração. No momento em que você aceita, ou você entrega um ovo de Páscoa para alguém, ou você assiste qualquer coisa, etc., qualquer coisa que seja, está fazendo indiretamente uma homenagem a Deus Ostera. Assim não se torna uma virgem. Por isso se torna o povo mais cego que vai ser levado nesse mundo aí, que o mundo adora as pessoas que são cegas, que não estudam, que não veem, que não pesquisam. Se lembra que o nosso Salvador disse, Yahushua, examinai tudo e reter o que é bom, examina tudo. Tem que ser uma pessoa de sabedoria. Por isso que em Apocalipse fala, aqui há sabedoria. Quem tem sabedoria, quem tem inteligência, calcule o número do seu nome. O nosso Criador
ele pede que nós tenhamos sabedoria. E não é só esse texto, é outros e outros. A gente continua falando mais para frente sobre os deuses e por que que a uva não é virgem. Por que que a uva vai passar tudo isso.